que agora vai. Obrigado, Naldinho. Vamos estudar a palavra de Deus? Amém. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos, que o Espírito Santo nos guie nesse tempo. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Essa noite veremos dos versículos 26 a 56. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela grande oportunidade que Tu nos concede de estudarmos a Tua palavra. Ó, Senhor, abre o nosso entendimento e os nossos corações para recebermos do Senhor essa noite. Ministra, ó Deus, Teus servos te ouvem. Deus, nosso desejo é fazer a Tua vontade, Senhor. Pedimos que venha a nós o Teu reino e que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja feita a Tua vontade na Tua igreja, em nossas vidas, individualmente, como membros do corpo de Cristo, Senhor. Então, fica à vontade, Espírito Santo, para mexer conosco, Senhor, e nos transformar essa noite, Deus. À medida que nós olhamos a Tua palavra, que sejamos transformados, ó Deus, com glória cada vez maior que vem do Senhor, que é o Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Evangelho de Lucas, nós estamos estudando esse Evangelho já há 2 semanas. O tema é Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito. Nesse Evangelho, Lucas mostra Jesus como filho do homem, mostra a humanidade de Jesus. E você deve estar acompanhando e sendo maravilhado com aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. O versículo-chave é Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E uma rápida revisão que nós vimos a semana passada. Quem lembra o que nós vimos a semana passada? O anjo Gabriel trouxe uma boa nova, né? Uma notícia maravilhosa. Ele falou para Zacarias que ele teria um filho na sua velhice, né? E que Isabel, a sua esposa, ela que era estéril toda a vida, ela geraria um filho, João, né? O Senhor é gracioso. E Zacarias, é claro, ele fica, né, ele duvida, né, ele olha mais para as circunstâncias do que para Deus e acaba ficando mudo, só vai falar depois que o menino nasce. Mas a vontade de Deus, ela se cumpre, né? A vontade de Deus, ela se cumpre. E então, tremendo o que aconteceu. O Deus, ele tem um plano para a vida, né, de cada criança, né? E para a vida de João Batista. O Senhor, ele tinha um propósito de que ele fosse o profeta do Senhor, que vinha antes do Messias para anunciar, né, a vinda do grande rei, para ser esse arauto do rei, aquele que iria proclamar a vinda do rei e pregar, né, para que os corações se convertessem ao Senhor e que muitos de Israel se voltassem para Deus novamente. E esse foi o plano de Deus para João e ele fez isso. Essa noite nós vamos dar sequência ao capítulo 1. O tema da mensagem de hoje é o Deus que exalta o humilde, e você vai entender por quê. O Deus que exalta o humilde. Nós vamos ver hoje 2 cenas importantes. A primeira delas é a conversa entre o anjo Gabriel e Maria. Nós vamos ver o que acontece nesse diálogo. E a segunda cena é a visita de Maria a Isabel. Maria percorre uma distância considerável para visitar sua parente Isabel. E nós vamos ver isso hoje. Começar pelo versículo 26, acompanhem conosco. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Então o anjo Gabriel não parou o seu trabalho com Zacarias, né? Deus ainda tinha mais uma missão para ele. E o anjo Gabriel agora, ele aparece a essa jovem, né? Mas diz aqui que ela estava nessa cidade chamada Nazaré, que ficava na região da Galileia, na região norte de Israel. E isso aconteceu no 6º mês, ou seja, 6 meses após o anjo ter falado com Zacarias, tá? Então, aproximadamente, né, Isabel, esposa de Zacarias, estava no seu 6º mês de gestação quando isso acontece, tá? Então, o anjo Gabriel, ele vai a essa cidade chamada de Nazaré. Uma observação bem curiosa: Nazaré é um nome que não aparece no Antigo Testamento. É interessante, né? Porque essa cidade de Nazaré, ela é notável por ser não notável, né? Ela não aparece no Antigo Testamento, ela não aparece nos apócrifos, ela não aparece nos escritos de José, foi historiador famoso da época de Jesus, não cristão, diga-se de passagem, que registrou vários dos acontecimentos, né, que a Bíblia conta.
E então, o que é Nazaré, né? O próprio o próprio discípulo de Jesus, o Natanael, quando Felipe chegou para ele, olha, cara, você não sabe, né? Encontramos o Messias. Ah, é? Quem é ele? Ah, é Jesus de Nazaré. Nazaré? Pelo amor de Deus, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Era essa a fama de Nazaré. Tipo assim, eu lembro do Tim que falava que, sempre que falava de Nazaré, comparava com Cubatão. Não sei o que ele tinha na cabeça, mas ele sempre comparava. Porque ele ficava procurando uma cidade que não fosse muito, né, turística, atraente, mas pelo amor de Deus, né? Cubatão hoje é símbolo da ecologia, o Guará Vermelho pertence a Cubatão. Não sabe nada esse menino. Então, não sei do que ele estava falando. Mas Nazaré era uma cidade assim que, para vocês entenderem, era muito significante. Tanto que os judeus lá de Jerusalém, eles olhavam com desdém dos judeus lá de Nazaré. E é interessante que essa próxima parte da história acontece em Nazaré. É maravilhoso observar esse pequeno detalhe, que Deus escolheu justamente alguém de uma cidade que ninguém valorizava, insignificante, para mostrar o grande poder dele, né? Eu amo esse Deus. Então, aí, observações sobre Nazaré. Notável pela sua natureza, não notável, não é mencionada no Antigo Testamento, nos apócrifos. Apócrifos são os livros não inspirados pelo Espírito Santo, tá bom? Que o cânon rejeitou como parte da Bíblia. Então, nem nesses livros que a gente pode considerar históricos, né, Nazaré era citada. Então, não tinha nenhuma fonte de água boa e era desprezada pelos judeus da Judéia, né? E aí, uma observação interessante: Jesus, ele seria para sempre identificado como Jesus de Nazaré, né? Para sempre Jesus ia ser identificado como que Jesus? O de Nazaré. Então, para sempre ele seria identificado como Jesus dessa cidade medíocre, vamos dizer assim, tá bom? E não só ele, os seus discípulos também passaram a ser chamados de nazarenos. Eles não eram nem de Nazaré, mas passavam a ser chamados de nazarenos. Então, foi alguma coisa que eles escolheram, né, receber, né, tá dispostos a receber esse escárnio, ou essa zombaria, ou sei lá o quê, pela decisão de seguir Jesus. Isso é maravilhoso e faz a gente pensar, né? O que a gente está disposto a ser considerado, a ser ofendido ou a ser taxado quando a gente decide seguir Jesus? Será que a gente está disposto a tudo e qualquer coisa? Espero que sim, né? Espero que sim, porque vale a pena, né? Não importa o que venham a dizer de nós, nos importa seguir o nosso Senhor. Amém, igreja? Versículo 27 diz: há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Então é nessa cidade insignificante de Nazaré que Deus envia o seu anjo, né, o anjo Gabriel, para falar com Maria. Então, quem é Maria? Então aqui diz que ela era uma virgem, ela era prometida em casamento, e casamento nessa época na verdade, o noivado, ela era noiva desse homem José, né, um carpinteiro de Nazaré. E tem ministério infantil, viu, gente? É uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. Então esse José, ele também era de Nazaré, era um carpinteiro, e Maria estava prometida a ele, tá? Então na época o casamento ele acontecia em 3 estágios, tá? Havia esse arranjo por parte dos pais, né? Os pais combinavam que os filhos iam se casar. Havia o noivado, que era onde as promessas eram feitas, os votos eram feitos, né? Lembra muito bem a cerimônia de casamento nossa hoje, mas isso era o noivado para eles. E o casamento em si acontecia quando? Geralmente 1 ano depois do noivado, quando o noivo, né, quando ele via que a casa estava pronta, ele vinha no momento inesperado e pegava a noiva para levar para casa. Aí era o casamento, e o casamento então era consumado, tá bom? Então haviam esses 3 estágios do casamento judaico, e Maria, ela já tinha passado a fase do arranjo, estava noiva, ela estava aguardando simplesmente o momento, né, do casamento final, da consumação final do casamento, esperando José vir tomá-la, levá-la.
E então essa é isso que o versículo 27 está contando para a gente aqui. Mas eu quero chamar a atenção de vocês a alguma coisa. Quando a gente fala de Maria nas Escrituras, algumas pessoas elas tendem a exaltar Maria mais do que, né, deve, né, ao ponto de dar a Maria mais honra do que a Jesus, né? Jesus as pessoas geralmente colocam em segundo lugar. E aí exaltam Maria, né, e veneram Maria. E o outro problema é que algumas pessoas ignoram tanto Maria, talvez até para ir para o outro extremo, e acabam não reconhecendo assim o chamado e a importância, né, o quanto Deus usou Maria, né, a humildade dela, né, a obediência dela. E eu queria meditar um pouquinho nisso com vocês essa noite. Maria, em grego, na verdade é a tradução grega para o nome Miriam, né, em hebraico, e significa a exaltada. É isso que significa o nome Maria, a exaltada. É uma judia, Maria era judia da tribo de Judá, ela vinha de uma linhagem de Israel, e ela era descendente de Davi, assim como José também. Ela era uma jovem, talvez por volta dos seus 15 anos, tá bom? Nessa época, porque as mulheres, né, nessa época casavam muito cedo. Ela era uma virgem, ela nunca tinha dormido com homem algum. Ela estava noiva de José e era pobre, não só porque morava em Nazaré, mas porque a gente sabe mais tarde, quando eles vão consagrar Jesus, eles levam a oferta das pombinhas, que era para quem não tinha dinheiro, né? Então, é isso que a gente sabe por enquanto de Maria. Não sei se vocês querem anotar, mas os 3 estágios do casamento judaico estão aí também: arranjo, noivado e casamento. E o versículos 28 e 29 diz o seguinte: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Gente, olha que interessante, prestem atenção nisso. Quando o anjo chega para Maria, ele aparece para ela, ela leva um susto, ela fica surpresa. Isso para nós diz muito, né? Diz muito da humildade do coração dela. Ela não estava de nenhuma maneira se achando merecedora de uma aparição de um anjo, ou muito menos de um milagre do céu. Não, ela ficou surpresa, porque ela ficou pensando, diz aqui, que ela ficou pensando no que significava aquela saudação. Como assim ela está falando alegre-se e agraciada? Como assim o Senhor está comigo? Ela não estava entendendo nada. Ela não estava esperando. Eu digo isso porque alguns teólogos falam que, não, Maria realmente era excepcional. Ela era melhor do que as outras mulheres. Eu acho que se ela pensasse dessa forma, se ela realmente fosse dessa forma, ela estaria já para o anjo falando, estava na hora, né? Já era tempo, né? Que isso? Demorou, né? Mas não, ela fica surpresa, ela fica perturbada, ela não sabe o que está acontecendo. Ela não estava esperando alguma coisa, como se ela fosse digna de alguma coisa. Muito pelo contrário, ela ficou muito surpresa com a expressão do anjo. E ela queria entender o que significava aquilo. Então, algumas observações. A surpresa de Maria mostra a humildade do coração dela. Ela não esperava algo do céu. E ela estava interessada em saber qual era a explicação do anjo para aquela saudação. Então vamos ver do versículo 30 ao 33. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Agora vamos prestar atenção nas informações, né, da fala do anjo para Maria. Ele diz aqui: não tenha medo, né? Ainda bem que o anjo sempre fala isso logo, né? Não tenha medo, não se apavore, não vai acontecer nada de ruim com você. Você foi agraciada por Deus. Então essa palavra ser agraciada, ou grandemente favorecida, né? É alguma coisa assim que você recebe porque você não merece. Você recebe simplesmente porque Deus resolve dar.
né? Não há uma troca, não há uma barganha, não há um mérito para você receber isso. Então ela foi agraciada por Deus, ela recebeu um favor da parte de Deus, uma bênção inesperada. E diz no 31, qual é essa bênção? É que ela vai ficar grávida e vai dar à luz um filho. E o nome dele vai ser Jesus. Ela era uma mulher das Escrituras, né? Ela conhecia a palavra de Deus e ela sabia exatamente do que o anjo estava falando. Ele estava falando da promessa de Deus lá ao seu povo no Antigo Testamento, que viria, né, o Messias por meio de uma virgem. Então ela sabia do que ele estava falando. E quando ele falou, você vai pôr o nome dele de Jesus, ela matou completamente, né, o que ele estava dizendo. Porque Jesus significa o Senhor é salvação, né? O Senhor é salvação. Então o anjo estava falando, seu filho Maria vai ser o Messias prometido por Deus. Seu filho vai ser o Salvador do mundo. Seu filho vai salvar o mundo dos seus pecados. E aí no 32 ele fala, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Jesus é grande, irmãos. Jesus é grande em honra, em glória, em obra, em tudo. E ele é o Filho do Altíssimo. Então ele seria conhecido, seria chamado de Filho de Deus. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Então olha só, é uma resposta a uma promessa antiga de Deus para Davi, que ele teria um descendente, né, da sua linhagem, que ficaria no trono para sempre. Então, qual o homem que poderia assumir um trono para sempre, a não ser o Messias prometido por Deus? E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Então Maria sabia exatamente o que estava falando. Eu quero falar com vocês ainda sobre a grandeza de Jesus. Se você quiser anotar, Jesus ele é grande na perfeição da sua natureza, né? Como homem, como Deus, ele é perfeito. Na grandeza da sua missão, Salvador do mundo. Jesus pagou pelos pecados de toda a humanidade naquela cruz. A sua missão, a sua obra é grandiosa. No esplendor das suas realizações, tudo que o Senhor faz é glorioso, é grande, não é verdade? Nos números daqueles que ele resgata, você já parou para imaginar quantas pessoas têm sido alcançadas pela obra de Jesus na cruz ao longo dos séculos? Milhares de pessoas. E na estima do seu povo. Quanto você ama Jesus? Muito, né? Existe amor maior? Não, eu tenho certeza que não, porque todos aqueles que o conhecem o amam, né? Ao ponto de dar a sua própria vida se preciso for, porque conhece o Salvador, sabe que ele é o autor da vida e com ele nós vivemos para sempre, não é verdade? Então, assim, quanto o Senhor Jesus é grande? Completamente, absolutamente, totalmente grande, né? Não há nada maior do que o Senhor. 2 Samuel 7,17 nos fala da promessa de Deus a Davi. Ele disse assim: quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Então, exatamente como o anjo falou para Maria, Deus ele tinha prometido para Davi. Isaías 7,14, olha só: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. O que quer dizer Emanuel, igreja? Deus conosco. Então, Maria sabia que ela teria um filho e esse filho seria o Filho de Deus, Deus conosco. Versículo 34, perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Prestem atenção que essa pergunta que Maria faz é parecida com a de Zacarias, porém diferente, tá? Zacarias, ele pergunta, o anjo da sua incredulidade, do seu ceticismo, ele estava olhando mais para a circunstância, a sua velhice, a esterilidade da sua esposa, do que para Deus. Então ele duvidou do anjo, da palavra de Deus por meio do anjo. Maria, ela pergunta como quem quer entender, mas ela não pergunta duvidando, ela pergunta admirada, impressionada com aquilo que o anjo estava falando para ela. Então ela queria, não, eu creio nisso, mas como que isso vai acontecer? Como que vai se desenvolver isso? Porque eu sou virgem, ela falou. O que vai acontecer para esse milagre acontecer? É tremendo isso, né? A gente não precisa
a gente não precisa ver as circunstâncias, né, favoráveis para que a gente creia no milagre. A gente só basta conhecer o Deus do milagre. Se a gente conhece o Deus do milagre, é o que interessa, né? Não importa nada, não importam as circunstâncias, não importa por meio de quem o milagre vem, como Deus vai fazer, não é verdade? Talvez você esteja se perguntando ou precisando de um grande milagre hoje, mas você olha ao redor, as circunstâncias não são favoráveis ao seu entendimento, mas o nosso Deus é o mesmo, né? É o Deus que Ele age acima das circunstâncias, e você não precisa entender o como, desde que você creia em quem vai fazer o milagre. Versículo 35, o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então a explicação do anjo é: olha, vai ser um milagre, Maria. O Espírito Santo, ele virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Quando ele fala cobrirá com a sua sombra, é a mesma palavra que no Antigo Testamento foi usado para aquela nuvem da glória Shekinah de Deus, né? Tanto quando Deus falava com Moisés, como também no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava lá com seus 3 discípulos, e aquela nuvem cobriu. É a nuvem da presença de Deus. Então é a mesma palavra. Então o que o anjo está falando? Ó, Maria, fica tranquila, o Senhor vai cobrir você. Quando a nuvem da glória de Deus cobrir você, você vai conceber essa criança. Então a gente não sabe exatamente o momento exato, né, que Maria concebeu, né, da concepção de Jesus, mas a gente sabe que isso aconteceu quando a nuvem da glória de Deus cobriu Maria. Pode ter sido nesse momento, pode ter sido depois. Mas ele explica para ela: vai ser a nuvem do Senhor que vai cobrir você e você vai ficar grávida. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, a concepção do filho de Maria, a concepção de Jesus, ela não ia ser uma concepção natural, não ia ser uma concepção por vias normais. Não haveria uma semente humana, um sêmen humano para fecundar e desenvolver esse óvulo, essa criança. Não, nenhuma semente pecaminosa. Seria o poder do Espírito Santo agindo na vida de Maria. E é por isso, por essa concepção santa, que Jesus, ele seria sem pecado, desde a sua concepção, como homem, sem pecado, desde a concepção. E é por isso que ele é chamado de santo, separado, filho de Deus. Durante o ministério de Jesus, os fariseus tinham um grande problema quando Jesus chamava Deus de Pai, porque eles achavam aquilo uma blasfêmia, porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, eles não criam na santidade, na divindade de Jesus, mas eles entendiam o que Jesus estava falando, eles entendiam que quando Jesus chamava Deus de Pai, ele estava se fazendo igual ao Pai. Então, assim, tanto Maria entendeu essa palavra do anjo, como era comum na cultura, qualquer pessoa entender que se chamar filho de Deus significa falar compartilhando da mesma natureza que Deus, tá bom? Então, é por isso que os fariseus ficaram com tanta raiva de Jesus, que queriam matá-lo, tá? Em João 5, 17 a 18, só para vocês entenderem, diz a palavra assim, ó: disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai. Aí diz aí, igualando-se a Deus. Então, se chamar filho de Deus, quer dizer que você é Deus em carne. Então, Jesus estava mentindo, Jesus estava falando a verdade, Ele é Deus conosco, é Deus em carne. Mas eles não acreditavam, então eles tinham problema com essa verdade. Mas isso não pode ser problema para nós que cremos, né? Jesus é Deus em carne, é santo filho de Deus. Isaías 9:6 nos diz que porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. A primeira parte fala do nascimento de Jesus como homem, porque o menino nos nasceu, tá? Mas o restante fala do Filho de Deus, o presente do céu, um filho nos foi dado. Então Deus nos deu o seu próprio filho. Isso é tremendo, né?
Versículos 36 e 37. Também Isabel, sua parenta, aqui é o anjo continuando falando com Maria. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Então o anjo encoraja a fé de Maria agora, né? Ele fala, se você quer saber, né, para que você possa crer nisso que eu estou te falando, a sua parenta Isabela já está no 6º mês de gestação dela. E nada é impossível para Deus, Maria. Você não precisa ter medo e você não precisa, né, ficar assustada, questionar como que isso vai acontecer. Porque para Deus não há impossível. Então essas foram as palavras encorajadoras do anjo para Maria. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então veja que a resposta de Maria foi incrível, né? Foi tremenda. Ela, bem humilde, ela fala: olha, eu sou serva do Senhor. O que Maria está dizendo aqui, gente? Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela estava disposta a qualquer coisa. E olha, isso exigiu muito de Maria, isso exigiu muita fé, porque ela estava prometida em casamento. Imagina, Maria aparecer, a barriga da Maria começar a crescer. O que o noivo dela vai falar? Aquele é um casamento arranjado pelos pais. Imagina a confusão na família. O que Maria ela estava disposta a sofrer, as acusações, as mentiras, os ataques. Ela estava disposta, mas a palavra dela é um encorajamento para nós, né? Um exemplo para nós, porque ela fala: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, que se cumpra a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu estou aqui para obedecer ao Senhor, eu estou aqui para servir o Senhor. Se é dessa forma que o Senhor quer que eu sirva, eu vou servir. Isso é tremendo, não é, gente? Isso é tremendo. A gente fica admirado com as palavras de Paulo, a gente fica admirado com as palavras de tantos homens na palavra de Deus, mas eu fico admirado com a resposta dessa mulher. Eu fico admirado com a resposta de Maria. Ela humildemente ela estava disposta a levar a zombaria que fosse, a maledicência que fosse, o escárnio que fosse, a fim de que ela cumprisse a vontade de Deus, né? Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, ela respondeu em fé, tá bom? Ela respondeu em fé. E então ela abriu mão da sua reputação, ela estava disposta a abrir mão do seu noivado, se José... E aliás, José pensou, né? José pensou mesmo em deixá-la. Só não a deixou porque o Senhor cuidou disso. Ele falou com José e falou: olha, fique em paz, José. O filho que ela está esperando é meu filho, né? E José então ficou feliz. Foi um homem de fé também, né? Assim como Maria, a gente pode, né, tirar o chapéu para José, porque foi um homem de muita fé, né? E ele não expôs Maria, ele não deixou Maria, e ele assumiu Maria e se casou com ela. Então assim, mas ela estava disposta a abrir mão da reputação, do que as pessoas iam pensar, que as pessoas iam falar dela. Estava disposta a deixar o noivado, né, com o homem que ela amava, e ela estava disposta principalmente a sofrer a pena de morte, porque para a cultura da época, o noivado é como um casamento. Eles já tinham feito votos de fidelidade. Então, acontecer algo desse tipo, uma traição, um adultério, a pena era ser apedrejado até a morte. Então, ela estava disposta, inclusive, a ser apedrejada até a morte, se preciso fosse. Mas ela estava disposta a fazer a vontade de Deus. Então, a fé de Maria é surpreendente, não é? É surpreendente. Dos versículos de 39 a 41. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então,
após aquele episódio, aquele momento com o anjo a deixa, e Maria ela faz as malas dela e vai para uma cidade longe. Ela vai visitar Isabel. Provavelmente Maria pensou: olha, se existe alguém que eu posso me abrir nesse momento, né? Porque imagina o que estava passando na mente, no coração, na alma de Maria, tá? Para a gente que conhece a história, né? Tá ótimo, né? Maria, olha, que bênção, né? Nada demais. Mas imagina se colocar no lugar dela naquela hora, naquele momento, né? Sem saber como que as coisas iam acontecer, como que vai ser o dia de amanhã. Ela entendia uma coisa: se existe alguém que eu posso me abrir e que vai me entender, essa é Isabel, porque o anjo deu a dica, né? A Isabel, tua parenta, já está no 6º mês de gestação. Então ela falou: se eu tenho que falar com alguém, é Isabel. Então ela correu, ela foi para a casa de Isabel. E diz aqui que quando ela chegou, e olha, não era assim, ó, eu vou pegar um ônibus aqui de São Vicente para Santos, não, ela percorreu 160 quilômetros. Não sei qual significa isso, daqui até onde, né? Mas 160 quilômetros é uma distância considerável. E ela foi, gente, ela foi e chegou na casa da Isabel. E diz aqui o versículo 41 que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, assim que Maria entra na casa de Isabel, ela cumprimenta a Isabel, né? Ou de casa, não sei como é que ela falou. Mas seja qual for a saudação dela, diz o texto que quando a Isabel ouviu a saudação da Maria, o bebê, o Joãozinho, que estava lá no ventre da Isabel, ele se agitou. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha que tremendo isso, gente. E a gente vai entender um pouco mais agora, né, com os versículos que se seguem, né, essa coisa fantástica, maravilhosa que aconteceu aqui. Mas presta atenção nisso. A Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo. E uma coisa que eu amo orar é que, não só quando a gente está ensinando, mas quando a gente está falando com as pessoas, ministrando as pessoas, que Deus ele nos capacite com palavra de sabedoria, de conhecimento, de profecia, para que as pessoas sintam Deus falando com elas, né? E o Espírito Santo, ele falou ao coração de Isabel. Isabel não tinha como saber o que estava acontecendo com Maria, senão pelo Espírito Santo de Deus. E olha só o que acontece, versículo 42, em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Presta muita atenção que Isabel fala: bendita é você entre as mulheres. Ela não fala: bendita é você acima de todas as mulheres, Maria, venerada seja você. Não, ela fala: bendita é você entre as mulheres. Você recebeu uma graça de Deus, uma bênção de Deus, e bendito é o filho que você dará à luz. Como Isabel sabia que Maria estava grávida, ou havia, né, estava gerando o Messias, o Salvador? O Espírito Santo falou ao coração de Isabel. E versículo 43, mas porque sou tão agraciada, Isabel continua, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Veja que ela sabia exatamente que Maria estava grávida do Senhor, do Salvador, do Senhor Jesus. E ela fala: olha, porque eu sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. E no 44, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Então o bebê já se encheu da alegria, e essa foi a primeira vez de muitas na vida de João Batista, que ele ia se alegrar, né, com Jesus, se alegrar em Jesus. E ele falou, quando o amigo do noivo, a alegria dele é ouvir a voz do noivo, né? E é impressionante que desde o ventre de Isabel, João Batista já se alegrava, né, em Jesus. As crianças, elas já têm uma consciência espiritual, né? Elas já têm, desde o ventre, uma consciência espiritual, queridos. E isso é muito maravilhoso, né? Isso é muito maravilhoso. Versículo 45.
Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então, o que Isabel, ela enfatiza na sua fala para Maria? Você é feliz, Maria, você é bendita, você é abençoada, porque você creu. Você é bendita porque creu. E isso é para nós, irmãos. Você é bendito porque crê. Você é abençoado porque crê. Ela creu que se cumpriria aquilo que o Senhor lhe disse. Toda vez que nós escolhemos crer e não duvidar, toda vez que nós escolhemos nos agarrar à palavra de Deus, toda vez que nós escolhemos ficar no que a palavra de Deus nos diz, nós somos felizes, nós somos agraciados, nós somos bem-aventurados. Nós simplesmente devemos crer, nós simplesmente devemos escolher crer e não duvidar. No 46, Maria diz assim: então disse Maria, e aí vem do 46 em diante o cântico de Maria, né? Famoso. Diz ela: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor. Então Maria, ela começa a louvar a Deus, né? Certamente ela entendeu que aquilo que o anjo falou já estava acontecendo. Ela já estava grávida, né? Jesus, Salvador do mundo, já estava se desenvolvendo dentro dela. E ela começa a louvar a Deus, né? Ela entoa um cântico de louvor a Deus. Isso é maravilhoso. O nome desse cântico é o Magnificat, porque em latim, na Septuaginta, que é a versão da Bíblia em latim, a primeira delas, acho que eu coloquei aqui, ó. Essa primeira frase, minha alma engrandece ao Senhor, significa Magnifica anima mea Dominum. Engrandece alma minha ao Senhor. Então, ela começou a louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor. E nesse cântico que a gente vai olhar agora, ela tem muitos pontos em comum com o cântico de Ana, em 2 Samuel 2, de 1 a 10. Mas Maria, ela cita outras 12 versículos ou passagens diferentes do Antigo Testamento nesse cântico. Isso significa o quê? Que ela guardava a palavra no coração dela. E porque ela guardava a palavra dentro dela, ela pôde cantar a palavra espontaneamente, guiada pelo Espírito, creio eu. Mas ela pôde louvar a Deus com a palavra de Deus, porque ela estava cheia da palavra de Deus. Então vamos olhar como que é o cântico de Maria. Então ela começa falando: a minha alma engrandece ao Senhor. Veja que ela se coloca nesse lugar de olhar para a grandeza de Deus, né? Essa posição humilde. Eu acredito que o melhor lugar onde nós mais podemos engrandecer o Senhor ou glorificar o Senhor é aos seus pés. É tomando o lugar de servo, é se humilhando, né? Para que Ele seja exaltado. E ela diz: olha, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja, gente, isso aqui é muito profundo. Ela louva a Deus e ela diz que o espírito dela se alegra em Deus, porque Ele é o Salvador dela. Então, o que Deus fez tanto para Maria, para que ela pudesse louvá-lo de tal forma? Primeira coisa, Ele salvou Maria. O Senhor salvou Maria. Maria foi salva por Deus. Ela estava gerando o Salvador do mundo. Isso aqui é tão precioso, gente, porque alguns, né, dizem que, olha, Maria, ela foi uma mulher tão santa, tão especial, que ela não tinha o pecado original. E não é verdade isso. Isso não é bíblico, né? Isso não é bíblico, isso não é verdade. A própria Maria é quem diz, é quem reconhece Deus como Salvador. E só precisa de um Salvador quem é pecador. Só reconhece a necessidade de um Salvador quem precisa de um. E ela reconhece a bondade de Deus. Ela reconhece que Deus, Ele não esqueceu das promessas feitas ao seu povo e olhou com misericórdia para ela. Então ela se alegra em Deus por ter salvado ela.
E Maria contradiz com isso ao dogma católico romano da Imaculada Conceição. É interessante isso, né? O que diz o dogma católico romano da Imaculada Conceição? Conceição vem de concepção, e esse dogma sustenta que a partir do momento da sua concepção, da concepção da Maria, ela foi livre de toda a mácula do pecado original. Mas isso não é verdade, porque a própria Maria é quem diz, né, que ela louva a Deus, né? O seu espírito se alegra em Deus como o salvador da vida dela. No versículo 48, pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então olha, ela louva a Deus por tê-la salvo, ela louva a Deus por ter usado a vida dela, porque Deus, ela entendia que o que eu fiz de excepcional para Deus me escolher? Nada. Ela reconhecia, Deus poderia escolher qualquer outro aqui de Nazaré mesmo, mas Ele escolheu a mim. Então ela diz, olha, Deus atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurado, ou mais do que feliz. Reconhecendo não a grandeza ou a importância dela, mas de Deus, né? Do filho que ela estava gerando. Afinal de contas foi algo de Deus, algo que Deus fez, né? Essa concepção. Então todas as gerações a chamarão bem-aventurada. É maravilhoso que não importa como Deus nos usa, né? Deus, Ele sempre recebe a glória. Deus sempre recebe a glória. Isso deveria ser de senso comum, né? Não importa tanto ser usado por Deus, mas continuar útil nas mãos de Deus. Mais importante do que ser um canal que Deus usa uma vez, é continuar como um casal, um canal constante, né? Onde Deus pode usar. E ela não se engrandeceu, ela não se colocou acima de ninguém por tamanha graça de Deus, né? Pelo contrário. Ela reconhece que as pessoas, né, entenderiam que isso foi obra do Senhor. Há um versículo em 1 Coríntios 1, de 26 a 27, que diz o seguinte: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos e poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Então, em outras palavras, Deus gosta de dar nó na cabeça das pessoas, né? Ele levanta, né, o abatido, né? Ele concede graça àquele que não pode fazer nada, e Ele usa para que o nome dele seja exaltado. E Maria, ela entendeu isso. Versículo 49, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Nesse cântico, pelo menos 8 vezes Maria cita coisas que o Senhor fez, né? Então Ele fez, Ele fez, Ele fez, Ele fez, e ela vai falando tudo que o Senhor fez. Então é um hino maravilhoso, porque ele exalta o Senhor. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Isso para ela não era difícil, né, de falar como o Senhor, Ele fez coisas grandes na vida dela. O Senhor tem feito coisas grandes na sua vida, meu irmão? Ele é digno de receber do seu louvor por isso? Como é, né? A começar pela nossa salvação, né? Assim como Maria, a gente tem muito que louvar a Deus, né? E seria muito interessante você lembrar da bondade de Deus na sua vida e entoar louvor a Deus, né? Faz esse exercício em casa, lembra do quão bom Deus tem sido para você. O que Deus tem, qual é a graça que Deus tem dado a você? Qual é a graça que Deus tem mostrado para você? Louva a Deus, louve ao Senhor de todo o teu coração, lembrando da fidelidade dele na tua vida. E ela diz, santo é o seu nome, né? O seu nome está acima de todo nome. Versículos de 50 a 53, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Então ela lembra de 3 grupos muito desfavorecidos, né? O indefeso, o humilde e o faminto. E realmente
naquela época não era tão diferente de hoje, né? Quantos são desfavorecidos hoje? Quantos são indefesos hoje? Quantos estão famintos hoje? Ou quantos estão sendo humilhados hoje por soberbos, por ricos, por governantes? Parece o nosso povo, né? Parece o nosso povo. E ela fala que Deus teve misericórdia. No versículo 50 ela fala: a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ou seja, até nosso tempo, até hoje. Maria estava cantando há tantos anos atrás, falando que a misericórdia do Senhor se estende de geração a geração. E essa misericórdia tem nos alcançado. O Senhor nos salvou. E nós precisamos crer na misericórdia de Deus para os indefesos, para os injustiçados, para os famintos, para os que não têm voz, para os humilhados. Nós precisamos crer na misericórdia de Deus para esses também. E ela fala três grupos em especial que se achavam a deuses: os soberbos, os governantes e os ricos, de forma geral. Como se dinheiro e poder fosse tudo, né? E Deus, através desse ato, né, alcançando Maria numa cidade insignificante, para que através dela viesse o Salvador de todo o mundo, né? Ele mostra que Ele está acima de todo soberbo, de todo governante e de todo rico. A canção de Maria mostra a futilidade de confiar em si mesmo, de confiar no poder político ou de confiar nas riquezas. Porque são essas três armadilhas que nós, humanos, somos tão prontos a cair. Nós temos a tendência de confiar em nós mesmos, que eu posso fazer, no que eu sou capaz de fazer, de confiar no poder político, né? É incrível pensar, né, que não só naquela época, mas as pessoas vivem, né, procurando um Messias, ou de confiar nas riquezas, né? Riqueza é algo tão enganoso, né, que se coloca a tua esperança nela hoje, amanhã ela te decepciona, né? A confiança de Maria estava em Deus e por isso foi recompensada. Então, novamente, para nós é um grande exemplo a fé, a simples fé de Maria, né? De confiar em Deus somente, né? Não confiar em si, não confiar no poder político e não confiar nas riquezas. Versículo 54: ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Então, Maria lembra no final do seu cântico da fidelidade de Deus, não só para os injustiçados, mas principalmente para a nação de Israel. E ela fala que a nação de Israel é servo de Deus, né? Deus criou essa nação para que através dela o Messias viesse. E ela lembra que Deus ele foi misericordioso em fazer cumprir a sua promessa, porque nessa época Israel estava longe dos caminhos de Deus. Israel como nação tinha dado as costas para Deus. Havia poucas pessoas ainda tementes a Deus, como Zacarias, Isabel, Maria, José, mas pouquíssimos eram ainda tementes e fiéis a Deus. Israel como nação tinha deixado o Senhor. E ela fala aqui, olha, Deus ele foi misericordioso, porque Deus é misericordioso e não dá a punição merecida. E Deus ele mostrou essa misericórdia lembrando da promessa que ele fez a Abraão. E Deus é fiel, né? Deus é fiel para manter a sua palavra até o fim, cumprir todas as suas promessas. É isso que é maravilhoso em Deus. Deus é um Deus de promessa, né? Um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Ele não perde tempo em falar coisas que Ele não possa cumprir. Então, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você conhece Deus. E mais a tua fé cresce, porque você pode se agarrar naquilo que Ele falou que vai fazer. E é nisso que a nossa fé é fortalecida. Então Deus ele lembrou da promessa dele a Israel como nação.
No versículo 56, Maria fica com Isabel cerca de 3 meses e depois volta para casa. Então ela ficou ali com Isabel 3 meses, que foi o período até o final da gestação da Isabel. Ela estava com 6 meses, Maria chegou lá, e a Maria ficou 3 meses até o 9º mês, até a Isabel dar à luz a João Batista, né? E provavelmente ajudá-lo. E então ela volta para casa. Quando Maria volta para Nazaré, quantos meses de gestação ela tem? 3 meses, né? Aí você imagina como que as línguas, né, abençoadas, né, começaram a abanar, né? Começaram a abanar. E é nesse momento que Deus ele fala com José e prepara José para não, né, desposar, né, Maria, não deixar Maria, mas assumir, né, ela e o bebê. E a gente vai ver o que acontece no próximo domingo. Mas uma coisa que eu quero enfatizar antes da gente terminar é essa humildade, né, do coração de Maria. E eu quero ler Lucas 18, 14 com vocês. Jesus fala em Lucas 18, 14 o seguinte: eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Jesus ele dá uma parábola para seus discípulos. Ele está ensinando sobre humildade. E ele dá uma parábola falando que havia um fariseu e um publicano. O fariseu era um líder religioso, tá? Um líder religioso que ele cumpria todas as suas obrigações religiosas e se enchia de orgulho por causa disso. Ele se achava melhor do que qualquer outro porque ele se achava justo aos seus próprios olhos, né? Porque ele cumpria as suas obrigações religiosas. E o outro que Jesus dá o exemplo é o publicano. Um publicano é um pecador, né? O exemplo de um pecador, né? Seria uma pessoa que está traindo a nação, que está servindo a Roma, que está cobrando impostos do povo de Israel, né? Muitas vezes ficando com uma boa quantia, um corrupto, né? E esses dois, Jesus fala que eles vão orar. E o fariseu, em sua oração, ele fala: graças te dou, Deus, que eu não sou como esse publicano, porque eu dou o dízimo, eu jejuo, eu sou alguém, falando todo o currículo dele, se exaltou, ele se exaltou diante de Deus, sabe? Ao contrário de Maria, Maria engrandeceu a Deus, né? Ela se colocou no lugar de serva e exaltou o Senhor. Como Deus é grande, o que Deus fez, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o que Deus é capaz de fazer. Esse fariseu só lembrava do que ele próprio era capaz de fazer, né? E Jesus fala que o publicano, quando ele orou, ele só batia no peito e ele falava com a cabeça baixa, né? Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ele tinha consciência, né, que ele era pecador, que ele não merecia nada. Na verdade, ele merecia só ser punido e julgado. Então ele pede misericórdia. E essa passagem, ou estudando essa parte nesse capítulo, o Cântico de Maria, me lembrou essa passagem. E Jesus ele fala para os discípulos o seguinte, ele fala: qual dos dois vocês acham que saiu justificado da presença de Deus, o fariseu ou o publicano? Os discípulos ficaram pensando também, né? Porque afinal, peraí, um é pecador e todo mundo sabe, o outro é um líder religioso, né? Jesus tem que explicar claramente para eles: não tenham dúvida que foi o publicano, não tem o que pensar. Um engrandeceu a si mesmo, o outro foi humilde, e tudo que ele pediu foi misericórdia da parte de Deus. Ele reconheceu a sua pequenez, né, a sua miséria, ele reconheceu o seu pecado. Sem dúvida ele foi justificado diante de Deus, não o outro. Irmãos, eu oro que não haja dúvida disso no seu coração, e que o seu coração hoje possa ser alinhado com o coração de Deus, e você possa contar com a misericórdia de Deus sobre a tua vida, e seja fiel e engrandecer o Senhor em todo o tempo. Engrandeça o Senhor em todo o tempo,
Porque essa coisa de você se sentir digno de louvar, se sentir digno para vir para a igreja, se sentir digno para ler a Bíblia, tem que acabar. Isso é criancice, isso é palhaçada. A gente não é digno de nada. Somos servos do Senhor, pela graça de Deus. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Não importa como você se sente, Ele continua sendo Deus. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, Ele é digno de toda exaltação. Ele é digno de todo louvor. Ele deve ser engrandecido na sua vida. Do nascer do sol ao seu poente, Ele merece ser adorado. E a gente precisa entender isso. E mais um versículo, Filipenses 2, de 5 a 9, na verdade é uma passagem que diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus se humilhou ao ponto de se tornar humano. Sendo Deus, Ele se tornou homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Ele não só se humilhou deixando a glória celestial para se tornar um homem, Ele se humilhou como homem, como um servo de Deus, sendo Filho de Deus, até o ponto de morrer em obediência, em morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele diz: olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Sejam humildes, como Cristo é humilde. Eu não sei quais as oportunidades ou situações diversas no seu dia a dia que você se encontra, que você se depara, em que você tem a opção de escolher ser como Jesus, né? Se humilhar como Jesus, abrir mão do direito, abrir mão muitas vezes de si mesmo, da própria vontade, para que a vontade de Deus seja feita, para que o nome de Deus seja honrado, engrandecido. Eu oro que nós como igreja a gente cresça, irmãos, escolher humilhar a si mesmo, a morrer para si mesmo, para que a vontade de Deus seja feita, porque assim Jesus é visto, só assim Jesus pode ser visto na nossa vida. Então, o crente que exalta a si mesmo, exalta seu próprio nome, ele não está exaltando o nome de Jesus. Mas quando nós escolhemos exaltar o nome de Jesus, nós estamos fazendo o que nos é devido fazer, amém? E nesse momento, irmãos, eu quero orar com você, vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Queria que você colocasse teu coração diante do Senhor, no trono da graça de Deus essa hora, e meditando nessa palavra, quero que você seja honesto, sincero diante de Deus, reconheça, né, a tua pequenez, reconheça suas falhas como homem, seus pecados, que você olhasse para o Senhor alto e exaltado, e que você engrandeça o Senhor, que você confesse diante de Deus. Confessar é reconhecer que Ele está certo e você está errado. Confesse diante do Senhor, confesse seus pecados, reconheça suas falhas, sua necessidade de Deus, sua necessidade da ajuda de Deus, do poder do Espírito Santo, da maturidade que só Ele pode nos dar, o poder de produzir frutos para a glória de Deus, que vem dEle somente. Quero que você faça isso essa hora, irmão.
Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom, ó Deus. Eu oro de todo o coração, Deus, que nós sejamos fiéis em Te exaltar, Senhor. Exaltar o Teu nome, ó Deus. Exaltar o Teu nome, porque Tu és digno, Senhor. Porque Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ó Deus, nós possamos olhar, ó Deus, a Tua bondade para conosco, Senhor, a Tua grande salvação, ó Deus. Saber que nós fomos poupados do inferno para sempre, porque o Senhor enviou o Teu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para pagar o preço que nos era devido, Senhor. O preço do pecado, Senhor, o preço da condenação eterna, Senhor. A morte certa, ó Deus. Estaremos para sempre longe de Ti, longe da Tua graça, longe do Teu amor, longe da Tua misericórdia. E o Senhor nos salvou. O Senhor olhou para nós com misericórdia. Senhor, Tu és digno de louvor, Tu és digno de exaltação. A nossa alma engrandece o Senhor. O Senhor é digno do nosso louvor, da nossa gratidão, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te bendizemos, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pela Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, Senhor. Recebe, Deus, a nossa gratidão nesse momento, Senhor. Oh, meu Deus, eu penso nas esposas, oh Deus, são graça do Senhor, é graça do Senhor. Oh, meu Deus, que todos os maridos sejam gratos a Deus. Eu penso nos maridos, Deus, que as mulheres sejam gratas a Deus, Senhor, pelo marido que tem, oh Deus, pelos filhos que tem, Senhor. Eu penso, Senhor Deus, que o Senhor tem nos abençoado de tantas formas, oh Deus, tantas formas. Deus tem provido para as nossas necessidades, tem trazido consolo, tem trazido força, tem trazido fé. Senhor, tem adicionado misericórdia, provisão diária, Deus. Quantos aqui agradeceram hoje pelo pão que comeram, Senhor? Oh, meu Deus, nos faz um povo agradecido, nos faz um povo humilde, Deus. Senhor, eu me pergunto por que as pessoas fazem escala para vir Te louvar, por que as pessoas fazem escala para vir para a igreja, Senhor, no culto, Deus. Tu és tão digno, Senhor, Tu és tão maravilhoso, Senhor. Isso não é uma atitude religiosa, Senhor. Nós não estamos aqui para cumprir obrigações, Senhor. Nós estamos aqui para mostrar para o Senhor, nem para ninguém, Senhor, que nós somos bons. Nós estamos aqui porque nós somos grandemente abençoados, Senhor, grandemente favorecidos, Senhor. Eu oro que o Senhor liberte os corações, Senhor, liberte as mentes cauterizadas, Senhor, e traga um renovo, Deus. Essa noite eu clamo por um renovo, em nome de Jesus.